Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas, onde eu e somente eu confecciono japamalas de forma totalmente artesanal e personalizada. E essa confecção ela deu origem a esse canal aqui, que intencionalmente no início tinha a ideia de passar um vídeo, colocar um vídeo ensinando a fazer japamalas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui para você conhecer, assim você pode também confeccionar o seu próprio japamala. Mas além disso, eu comecei a trocar aqui, a compartilhar aqui o meu processo de despertar, minha caminhada, minhas experiências, meus estudos e referências com relação à espiritualidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero falar sobre um tema muito polêmico, muito falado e que neste dia que esse vídeo aqui está indo ao ar é muito especial porque está acontecendo uma eleição no nosso país. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre isso e como que isso está relacionado com a espiritualidade e o como que nós que buscamos aí digamos assim, atingir esse vazio, essa neutralidade, como é que a gente faz num momento como esse, onde nos é solicitado, onde a gente recebe esse convite a fazer escolha, né? Como escolher e levando em consideração o que quando o nosso cenário ele é tão diverso, tão polarizado e realmente fica muito complicado, porque os líderes que a gente tem disponíveis muitas vezes não são assim os que a gente gostaria que estivesse no poder, não é? Então vamos lá. Quando a gente pensa em espiritualidade, em desenvolver a sua alma para se conectar com algo maior, para encontrar a transcendência, ou seja, aquilo que está para além do que é material, do que é palpável, do que é visível, a gente recebe aí uma enxurrada de informações e na maioria delas, se você está se alimentando em lugares que tem aí uma verdade basal, profunda e bem fundamentada, muito provavelmente você ouve falar que a gente precisa buscar um estado da nossa mente de não julgamento, de conseguir observar uma coisa e não julgar, bom, ruim, um melhor que o outro, né? E quando a gente começa a ouvir isso, a gente começa justamente a acreditar que esse caminho da espiritualidade é impraticável. Porque afinal de contas, no mundo que a gente vive, onde é tudo tão dual, onde a gente precisa dizer sim, dizer não, fazer escolhas, traçar caminhos, objetivos, projetos, nesse mundo a gente está praticamente o tempo todo optando e julgando, né? Então, quando eu faço uma escolha, eu estou baseada em um julgamento. Eu acredito que aquilo ali vai ser o melhor naquele momento, para aquela pessoa, para mim, enfim. Então aí começa o momento de dúvida e onde muitas vezes muitas pessoas desconsideram a espiritualidade e falam que isso é coisa de gente alienada, porque afinal de contas não é possível ficar nesse lugar de neutralidade. Mas quando a gente se aprofunda, a gente vai começar a entender em diversas fontes que esse não julgamento, ele nos deixa livres. E essa liberdade faz com que a gente tenha uma melhor escolha. Por quê? Porque a gente vai conseguir observar todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as pessoas de forma neutra. E quando a gente faz isso de forma neutra, a gente vai se basear muito pelo nosso sentimento e principalmente sem identificação. Então, fundamentalmente, é importante que você esteja centrado em você mesmo, né? E ninguém está centrado em si nesses momentos. A gente está se baseando em tantas coisas que a gente recebe de fora e que muitas vezes não são verídicos os fatos, e às vezes fica até difícil saber qual é o real fato verídico, porque aquilo pode ter sido transformado, modificado até chegar em nós. E, gente, no fundo, a gente vai acreditar naquilo que a gente quer acreditar. E isso é muito importante de ser entendido, porque quando você faz uma escolha, você faz ela dentro de você, baseado em si. Você não baseia a sua escolha no outro, você baseia em si, naquilo que você tem de conteúdo dentro de você.
E aí isso já está feito. Então, não importa que alguém venha e fale, tente te convencer do contrário, porque você já escolheu, você já fez a sua opção. Mas e aí, no que é que eu me baseio para fazer a minha escolha? Na razão ou na emoção? No sentimento ou na parte lógica? E agora vem uma coisa fundamental para você. A espiritualidade, ela não fala de totalidade? É isso. E talvez por isso seja tão desafiador para nós viver de fato essa realidade espiritual. Essa dimensão em que a gente precisa escolher de forma lógica, de forma racional, de forma emocional e sentimental. A gente não pode deixar alguma dessas partes fora do nosso processo de escolha. Isso não é possível. Quando a gente vai lá e escolhe um produto de uma cor, a gente está sendo sugerido pelo nosso emocional de alguma forma, ainda que a gente não esteja consciente disso. A diferença é que quando você sabe que você também está escolhendo de uma forma inconsciente, você está consciente do inconsciente, né? Então não é que você vai falar, não, eu não vou usar a emoção para decidir isso, vou decidir de forma racional, isso não é possível. Isso não é possível. Então, sabendo que não é possível, você vai olhar para aquilo e saber, eu estou tomando uma decisão de forma racional e emotiva também. Então, é juntar tudo isso para fazer a sua opção. Agora, existe quem ache melhor não fazer a opção. E aí, uma notícia para você. Quando você não opta, você está optando. Isso também é uma opção. Estamos escolhendo o tempo todo. Então, quando a gente não escolhe, ou quando a gente se abstém de escolher, isso é uma escolha. Só que essa escolha de não escolher, ela é a escolha pela não ação. E da não ação, a gente não consegue ter ali resultados diferenciados, né? Ou ainda nós vamos ter resultados a partir de uma não ação, porque tem outras coisas acontecendo. Então, é muito importante que você saiba que quando você deixa de escolher, você está escolhendo. E que, num momento como esse, a sua não escolha estará levando a um resultado. Será que é o resultado que você quer? Não sei. É importante que você medite aí. Espiritualizar-se não significa virar uma planta e se colocar num pedestal de que nada vai acontecer com você. Quando a gente acredita que a neutralidade está nos deixando fora do mundo, a gente está totalmente equivocado. A espiritualidade, ela busca nos unir, fazer com que a gente se veja como uma unidade e não o contrário, separado desta unidade. Nós estamos participando e como participantes disso, chega um momento em que a gente precisa sim fazer escolhas. Parte do nosso processo de desenvolvimento enquanto seres humanos é adquirir responsabilidade. Quem não tem responsabilidade sobre as coisas que acontecem são as crianças. As crianças estão ali, digamos, à mercê das escolhas que os pais fazem por elas. E depois, quando a gente cresce e se torna adulto, a gente começa a ter a opção de escolher. No entanto, esse poder de escolha traz pra gente a responsabilidade de arcar com as consequências das nossas escolhas também. E isso é o adultecer. É a gente bancar os resultados das nossas escolhas. Então, essa sensação de querer isentar-se de um processo de escolha pode demonstrar uma qualidade aí de não quero colocar a mão nisso. Porque dependendo do que acontecer, eu vou dizer, eu não estava lá, eu não fiz nada, eu não participei. Percebe? Então, isentar-se de um processo de escolha pode refletir uma falta de envolvimento, responsabilidade e maturidade das pessoas. Porque veja bem, caso algo aconteça, existe a possibilidade de você dizer, eu não escolhi, eu não estava lá, então eu lavo minhas mãos. E quando a gente fala, principalmente de um processo como esse, né, político, onde existe uma sociedade envolvida, todas as escolhas, as decorrências daquele processo, né, e de tudo que vai acontecer depois, vai muito provavelmente resvalar em você também. E aí, quando isso resvalar em você, você vai falar, eu não escolhi nada, eu não fiz essa escolha, então como é que eu posso estar sofrendo essa consequência? Bem-vindo ao mundo dos adultos.
a gente sofre as consequências até quando a gente não escolhe. Outra coisa importante de dizer é, se você está procurando um candidato certo, desista. Não existe um certo e errado. A gente sempre vai se balizar por algo que existe dentro de nós, né? A gente vai fazer aquela escolha por aquilo que mais nos identifica, muito provavelmente o que tem dentro de nós a gente vai ver refletido e projetado e vai desejar um ou outro. Muitas vezes os medos que nós temos vão estar sendo projetados, né? E muito desse processo eleitoral causa medo em nós. Então é um lado querendo causar medo no outro para puxar para eleger aquela pessoa e vice-versa. Então observem isso, o medo ele é muito utilizado para fazer você escolher. E aí já vamos voltar lá para aquele momento inicial do vídeo em que eu falava que nós escolhemos também pelas emoções. Então muitas vezes por medo de que alguma coisa aconteça, a gente escolhe uma coisa. Ou evitando alguma coisa, a gente escolhe outra. Então, gente, esquece o certo ou errado, porque você não tem como garantir que você vai votar certo. A única coisa que você pode fazer é ir lá e colocar a sua escolha. E lembre-se, se você quer escolher de uma forma espiritualizada, integral, não deixe de fora todas as formas que a gente utiliza para escolher. Use a razão, ou seja, vá lá, pesquise sobre a pessoa, sobre o candidato ou candidata, suas propostas, veja quais propostas batem com você. É possível encontrar isso de forma muito fácil e resumida na internet. Você lê rapidamente o plano de governo e quais são as ideias que aquela pessoa tem para o seu mandato. Então você pode fazer ali um panorama, né, dos principais ou dos que você está cogitando de alguma forma e ver o que bate melhor com você. Isso é forma racional, material, porque nós estamos também na matéria, gente. O espírito e a matéria, a mente, o corpo, é tudo uma coisa só. Então faz parte do momento de escolha. Então o momento racional. Vai lá, estude os candidatos. Momento emoção, sentimento. Olhe para a pessoa falando e sinta. Veja o que faz você sentir. Faz você sentir bem, faz você sentir mal, faz você se sentir enganado, né? Existe muita lábia aí. A verdade, gente, é que a política, ela tem essa característica, é arquetípico. Sempre vai existir rivalidade, vai existir essas formas estratégicas de convencimento, né? Mas é importante que a gente esteja observando aquilo consciente disso. E uma vez que você sabe de tudo isso, e apesar de tudo isso, quem você escolhe, né? Então, digamos que você precisa escolher, então esteja consciente. Então, uma forma de você também escolher é você ver como que aquilo ali bate no seu sentimento, né? O que a pessoa fala, como ela fala, a energia que passa. É hora também de testar a sua sensibilidade. Como é que aquela energia chega até você? Você fica com raiva, você fica mais relaxado, enfim. E aí é com você mesmo. Talvez os representantes não sejam os ideais, o sistema em que isso, da forma como isso acontece também não seja ideal, mas é o que a gente tem hoje e agora. E se a gente, enquanto pessoa, né, não tem ali aquela potência de fazer uma transformação radical do sistema, é importante que a gente use esse sistema que já existe para que as coisas fiquem menos piores, digamos assim, né? Se você está esperando o candidato certo e perfeito, eu tenho outra notícia para você. Você ainda está colocando a responsabilidade das coisas que acontecem na sua vida na mão de outra pessoa. Sim, existe aí um sistema, como eu acabei de falar, na qual alguns governantes, um sistema aí democrático, faz com que algumas regras, algumas leis, alguns projetos favoreçam a população ou aí balizem algumas coisas como elas vão andar naquela sociedade. Mas, gente, o salvador da pátria não existe, tá? Não vai ter aquela pessoa que vai fazer tudo certo, tudo do jeito que você quer e que vai salvar a sua vida de todas as formas, né? Então isso também é muito importante. O quanto que nós estamos sendo muitas vezes imaturos, achando que vai ter uma pessoa que vai resolver a situação toda, ou algumas pessoas que vão resolver a situação toda. Isso é um processo, né, de transformação, de ampliação, de mudança. Então, veja se não é isso que você está esperando também quando você tem essa revolta total contra todos os políticos, nenhum presta.
Gente, ninguém presta totalmente, né? Nem eu, nem você. Todo mundo tem aí defeitos, qualidades, ideias diferentes de outras. Então, aquela pessoa que tá indo lá é um ser humano como você. Então, ela não vai ser perfeita, ela não vai fazer tudo o que precisa para mudar. Não é uma coisa que faz assim e acontece, né? Porque muitas vezes a gente aqui do outro lado, a gente acha que é uma coisa fácil, mas é tudo muito complexo, né? Tudo muito, às vezes, muito até dificultado para que aconteça. Então, a gente precisa sim ter paciência, consciência e exercer nosso poder de escolha, porque somos seres escolhedores. A gente está o tempo todo fazendo isso com aquilo que a gente acredita. O que a gente acredita se manifesta. Então, a gente de alguma forma está sempre escolhendo o que acontece com a gente. Para terminar esse vídeo, eu quero dar um exemplo para você. Imagina que você está passando pela rua e você encontra um bichinho, um filhotinho de gato, cachorro chorando, né? Você tem a opção de levar para sua casa, levar para o veterinário mais próximo, levar para a casa da vizinha ou deixar ali, né? Você deixar ele ali pode ser talvez a coisa mais neutra que aconteça. Afinal de contas, você não pode escolher, você não pode optar, na verdade, você quer ser a pessoa mais neutra possível. Mas deixar ele ali também é uma escolha. E o que você sente quando faz isso? Então, gente, por mais espiritualizado que você seja, isso só vai te ajudar, né? Toda essa espiritualidade só vai te ajudar a viver a vida real. Não é se distanciando da vida real, da vida mundana, que você vai se espiritualizar. Pelo contrário, é vivendo muito mais profundamente a vida mundana que você vai se espiritualizar nesse momento de escolha. Então, gente, o que eu quero dizer com essa história, né? Que quando a eleição acontece, ela é o cachorrinho na sua frente, sabe? Qual que é a metáfora? A metáfora é que se a gente tá vendo aquilo ali, se aquilo ali entrou no nosso campo de alguma forma, é porque a gente precisa vivenciar aquilo, percebe? Senão você não teria passado por aquela rua, não teria encontrado o cachorrinho. Mas uma vez que aquilo ali tá no seu campo, você visualizou, você se conectou com aquilo, é como se tivesse um emaranhamento. Aquilo ali tem a ver com algo que ainda tem dentro de nós. Então, se existe uma eleição, se existe político, se existe política, isso ainda está dentro de nós e a gente vai ter que conviver com isso até uma transformação maior na humanidade, enfim, não sei, mas é com isso que a gente vai ter que lidar. Vamos lidar com esse bebezinho, com esse filhotinho aí que a gente encontrou da melhor forma possível e como a gente sentir no nosso coração. É isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês sentirem o poder de escolha neste momento e em outros momentos da vida de vocês também, porque você pode achar que não está escolhendo, mas está, nem que seja de forma inconsciente, a gente está sempre escolhendo, até quando a gente escolhe não escolher, e sempre vão ter consequências. Então, isso é lidar com a existência, com a natureza e com a vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, é super importante para o canal crescer e entregar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que vai gostar disso também. Me sigam também nas minhas outras redes sociais, @miriellealvarenga e @centelhajapamalas, caso você queira saber mais sobre o curso de Japamalas ou ainda queira o orçamento de uma peça para você, certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!